Olá, pessoal. Sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana, novo programa de entrevistas da Mundo Cop. Nesse espaço, queremos provocar, refletir, gerar pensamentos, inspirar atitudes, compartilhar experiências e, quem sabe, buscar soluções conjuntamente no sentido de atingir ainda mais o nosso propósito cooperativista. Papo Cop, muito conhecimento em pouco tempo. No episódio de hoje, a nossa convidada tem 16 anos de experiência no mercado financeiro, com expertise em modelo de negócios e crédito. Formada em economia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em gestão empresarial pela FGV, pós-graduada em gestão de cooperativas, pós-graduada em marketing. Ela vai nos falar um pouco sobre os desafios do cooperativismo de crédito frente à agenda proposta pelo Banco Central. Seja bem-vinda, Kelly Freitas. Obrigada, Luiz. Muito feliz pelo convite, por estar aqui nesse Papo Coop, né? É sempre um prazer participar de tudo que é Mundo Coop, que a gente admira muito, admiro muito o Mundo Coop, admiro muito o teu trabalho no cooperativismo. Obrigada por esse convite. Bom, pessoal, então esse convite que eu recebi, né, para falar sobre o cooperativismo de crédito, o cooperativismo financeiro, né, como eu gosto de dizer, porque embora não exista, né, o ramo financeiro, mas a gente sabe que as cooperativas hoje elas estão aí para oferecer muito mais do que crédito, né? Hoje as cooperativas elas têm um portfólio de soluções completo que pode te atender. E não é só soluções financeiras, as cooperativas estão aí fazendo a diferença na comunidade onde atuam, trazendo outras soluções também. E é um pouco disso que eu quero falar hoje, né? Obviamente não são só os pontos que eu vou trazer, mas eu tentei destacar aqui os principais que eu enxergo, né? Para que as cooperativas consigam, de certa forma, cumprir, atender esse desafio proposto pelo Banco Central. No primeiro momento, né, eu quero compartilhar com vocês quais são esses desafios, né? Então, a agenda lá do Banco Central trouxe um desafio para as cooperativas, 4 desafios, na verdade, para que elas possam cumprir até 2022, que está bem aí, né? Nós já estamos aí praticamente iniciando o último trimestre de 2021. Então, o primeiro desafio é aumentar a participação de crédito tomado pelos próprios cooperados no SNCC. SNCC é o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ou seja, o que o Banco Central está dizendo? Olha, cooperativas, eu quero que vocês aumentem a participação do crédito que os próprios cooperados têm dentro das cooperativas, isso de 24% para um aumento de 40%. O segundo desafio é aumentar a participação das cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Então, eu quero que vocês cheguem a 20% lá no final de 2022. Terceiro desafio, aumentar a participação dos cooperados nas faixas de rendas mais baixas, né? Indo de 1/3 para metade dos cooperados. E aumentar a participação do crédito concedido para esse grupo, ou seja, eu quero que as cooperativas, elas atendam ainda mais, hoje as cooperativas já fazem um excelente trabalho, né, nessa faixa de renda, mas eu quero que as cooperativas aumentem ainda o acesso a esse público e aumentem o acesso a crédito também desse grupo dentro das cooperativas. E aumente a presença nas regiões Norte e Nordeste. Então, com esses 4 desafios, eu queria conversar, bater esse papo aqui com vocês, conversar um pouco a respeito. E aí a gente enxerga, né? Eu trouxe aqui 4 pontos que eu acredito que serem muito relevantes para que as cooperativas possam alcançar esses objetivos. O primeiro dele é comunicação. Porque se a gente precisa crescer, a gente precisa aumentar a nossa participação nesse mercado, que hoje é muito tímida, né? A gente está chegando aí a 10% de share. A gente precisa se comunicar, as pessoas precisam saber, né, quem nós somos e o que nós fazemos. E quando se fala de aumentar essa participação, principalmente na região Norte e Nordeste, eu tenho experiência, né, de trabalhar, né, em uma instituição financeira cooperativa em que fez essa expansão para a região Norte, e muitas vezes a gente chega e as pessoas não sabem quem nós somos. Às vezes nós somos confundidos com uma financeira, com outro tipo de instituição financeira, elas não conhecem o cooperativismo, ou porque não tem uma cooperativa na região, ou porque realmente, enfim, o fato é que muitas vezes nós chegamos lá como desconhecidos dentro do nosso modelo de negócio, e a gente precisa construir
né, essa comunicação para que as pessoas entendam quem nós somos e o que nós fazemos. E isso é muito importante. E aí eu sempre trago uma reflexão, né, um pouco de provocação aqui, dizendo que a gente se comunica bem, né, da porta para dentro, mas que nós ainda somos muito tímidos de falar do nosso negócio da porta para fora. E que isso é necessário, porque nós temos um excelente modelo de negócio das mãos, né? Nós somos e nós podemos e somos e fazemos muito pela comunidade. Aliás, uma das nossas principais diferenciais é sermos a instituição financeira da comunidade onde nós atuamos. E o quanto nós temos comunicado isso. Então, para que a gente possa expandir, para que a gente possa crescer, tanto aumentando para esse 20% de share proposto para o Banco Central, quanto para atuar em regiões onde a gente ainda não atua, onde nós não somos conhecidos, uma coisa que eu acredito que nós precisamos melhorar bastante, né? E eu me provoco também a ser uma agente, né, dessa comunicação, é falar mais sobre o cooperativismo da porta para fora. Mas não cooperativismo um cooperativismo só romântico, sabe? Mas um cooperativismo prático, de como esse cooperativismo ele se desdobra na vida das pessoas, como ele faz a diferença na comunidade, né? E trazer cases reais, porque quando a gente conhece um pouco mais do cooperativismo a nível nacional, a gente sabe que existe muitas cooperativas fazendo a diferença na sua região, né, promovendo a economia local. Aliás, a intercooperação, que é um dos nossos princípios, né, e que é uma das nossas fortalezas, né, como a gente tem praticado. A rodada de negócios, né, com o movimento compre do pequeno, fomentando a economia local, não só dando peixe, mas ensinando a pescar e muitas vezes financiando, né, a vara, o barco, e isso precisa vir à tona, as pessoas precisam conhecer esse excelente trabalho que as cooperativas fazem, até para que esse senso de pertencimento ele seja cada vez mais forte, porque eu ouvi uma palestra esses tempos atrás de um representante do Banco Central, e ele trouxe muito isso, né? Que relacionamento, as instituições financeiras, as outras instituições financeiras, elas podem dizer que tem, mas pertencimento é algo que o cooperativismo pode dizer. Por quê? Porque é da nossa essência, porque o cooperado é dono, mas a gente precisa aperfeiçoar, né? Não que a gente não se comunique, mas hoje eu digo que ainda é um pouco tímido e a gente precisa falar mais, a gente precisa comunicar mais, a gente precisa que as pessoas conheçam mais do que é o cooperativismo, porque eu não tenho dúvidas, né, que quanto mais as pessoas conhecerem sobre o cooperativismo, mais vai ter fila na porta, né? Das pessoas para se associarem a uma cooperativa de crédito. E aí um outro ponto que eu quero trazer aqui é a transformação digital. E quando eu falo de transformação digital, inovação, né? Eu falava agora há pouco com o Luiz, inovação não é só digital, né? Você pode inovar, né, sem necessariamente ter que passar por um processo de digitalização. Mas a gente sabe que cada vez mais a gente precisa da transformação digital para que a gente seja mais eficiente, ainda mais no mercado financeiro, para que a gente seja mais eficiente para prestar, né, serviço e oferecer soluções. E a transacionalidade, né, aquele transacional do dia a dia, da movimentação financeira, cada vez ele fica mais para o digital. Né? E a gente fala do movimento physical, né? Não só no mundo financeiro, mas, né, no mercado em si, né, desse movimento do físico com o digital. E eu acredito que as cooperativas elas têm que cada vez mais fortalecer dessa forma. A abertura de agência, né, no meu ponto de vista, é importante. Por quê? Porque eu estou lá, presente na comunidade. E quando eu estou presente na comunidade, eu consigo entender mais as necessidades, né, as prioridades, como é que eu faço para promover aquele desenvolvimento local, que é um diferencial do cooperativismo. Mas o ponto é eu melhorar o meu processo, né, digital, eu melhorar os serviços que eu ofereço, tanto porta para dentro quanto porta para fora, né, para o cooperado em si e os processos internos, para que eu possa cada vez mais oferecer uma experiência melhor para o meu cooperado. E, ao mesmo tempo, eu repensar o papel das agências, né, para que as agências elas sejam cada vez mais
uma plataforma de inclusão, né, uma plataforma que fomente a intercooperação, que fomente o negócio local, que fomente o desenvolvimento das pessoas, seja através de educação, né, seja através de formação, seja através de rodadas, de eventos de negócios, de mobilização. Então, o papel local da agência, ele precisa ser repensado. E a gente tem visto muitos movimentos legais nesse sentido. O que eu estou trazendo aqui não é nada que não aconteça, mas que eu acredito que precisa que se tenha mais força e precisa ser comunicado, né, de forma mais abrangente, de forma mais ampla, porque o cooperativismo está aí fazendo a diferença. E aí, já que eu falei em educação, vamos falar um pouco de formação, né? Então, formação cooperativista, formação em finanças. A gente sabe que hoje 70% das famílias, elas estão endividadas, né? São dados agora de julho. 70% das famílias brasileiras endividadas. Quando o Banco Central diz assim, olha, eu quero que vocês aumentem a participação no crédito, né, e eu quero que vocês aumentem, inclusive, a participação de crédito para famílias, para pessoas, né, para negócios de baixa renda, é um desafio muito grande, porque o próprio Banco Central é regulador, né? E a gente sabe que a gente tem alguns critérios para poder conceder crédito. Então, quando ele diz que a gente precisa conceder crédito para esse público, ao mesmo tempo está se dizendo, olha, né, a gente precisa trabalhar a educação financeira, porque a gente precisa trabalhar o crédito certo, né? Eu falo que é o crédito certo no momento certo, né? Pelos motivos certos. Então, isso passa por educação financeira. Porque se talvez a gente não consiga hoje atender esse público que está dentro de casa com crédito, mas dizer aprovar ou negar crédito, todo mundo faz. E aí eu sempre digo que a diferença no cooperativismo está dessa ponte entre o não, né, para a conquista do sim. Porque quem conquista crédito somos cada um de nós, né? Falando um pouco de educação financeira, então quem tem que cuidar da nossa condição de acessar crédito somos nós. Mas as cooperativas ter feito esse movimento de apoiar as pessoas a cuidar, a fazer a gestão das suas finanças. Então, para que a cooperativa ela possa atingir esse objetivo, necessariamente passa-se por educação financeira, por formação financeira, que é uma deficiência que a gente traz lá atrás, porque a maioria de nós não teve educação financeira, né? Em casa, na escola, né? Hoje fala-se em educação, existe um movimento aí de educação financeira nas escolas, mas que não existia, então a gente não traz isso na nossa formação. E aí necessariamente passa por educação financeira. Então, existe um mar de oportunidade para que as cooperativas possam fazer e essa necessidade para que a gente possa apoiar o nosso cooperado em relação à gestão das suas finanças, para que ele esteja apto a crédito, porque crédito, sim, impulsiona o desenvolvimento local, crédito, sim, crédito justo, né? O crédito a um preço justo, sim, desenvolve uma comunidade. Existem alguns estudos, né, que foram feitos que mostram que a cada 35 mil em crédito concedido, um emprego é gerado. Então, imagina, né, o quanto potencial que as cooperativas têm, né, olhando para a sua própria comunidade, transformando o funding, ou seja, a captação daquela região em crédito, o quanto se fomenta a economia, o quanto se gera de emprego, o quanto se gera de renda, o poder que as cooperativas têm de transformar as suas comunidades. Mas, para isso passa também por educação financeira. E aí, falando de educação financeira, né, que é não só de formação em si, mas de educação financeira, dessa necessidade, esse movimento que se tem. Então, eu acredito que 4 pilares aí, né, para que a gente possa realmente fazer a diferença e alcançar esse desafio proposto. Primeiro, comunicação da porta para fora, né, que a gente possa comunicar o que o cooperativismo é, na prática, como o cooperativismo pode e tem feito a diferença, e esse cooperativismo prático que realmente muda a vida das pessoas e que eu acredito. Segundo, transformação digital e esse movimento physical. As agências cumprindo o seu papel de fomentadoras do desenvolvimento local, né, apoiando os pequenos negócios, apoiando esse desenvolvimento da comunidade, com o seu papel de oferecer soluções financeiras, mas também de mobilizar as pessoas para que a comunidade possa crescer.
a transformação digital olhando para os processos, para que nós possamos ser cada vez mais eficientes, tanto da porta para fora, quanto da porta para dentro. E para que cada vez mais a gente possa alcançar esses cooperados. Por quê? Porque se a gente fala, eu acredito que a gente precisa abrir novas agências, que é necessário para que a gente esteja mais presente nas comunidades, como eu já disse, mas a gente também precisa fazer esse movimento digital para que essa expansão ela seja mais rápida, ela ganhe velocidade, ela ganhe escala, né? E a digitalização, ela nos possibilita isso. Está aí o exemplo das fintechs, né? Então, nesse movimento digital, a gente consegue escalar esse crescimento. O outro ponto, a formação. Então, formação cooperativista, né? Nós somos ensinados a competir, né? Desde que a gente nasce, né? A nossa cultura, ela nos fomenta, né? A competição. Mas existe uma outra forma que é a cooperação. E aí eu sempre falo, por que competir se eu posso cooperar, né? Porque para um ganhar, o outro precisa perder. Não tem essa necessidade. Mas nós precisamos dessa formação, a gente precisa fomentar isso através da educação cooperativista. E a educação financeira. Então, nós precisamos trabalhar com as pessoas empreendedorismo, finanças, para que as pessoas possam estar em condições de conquistar o seu crédito, para que as pessoas possam estar em condições de empreender, de fomentar mais negócios locais, porque assim a gente vai fazer diferença para esse país. Então, Luiz, isso é o que eu tinha, né, o recado que eu tinha, as reflexões que eu tinha para trazer sobre o cooperativismo. Excelente explanação, Kelly. Muito bem dito sobre a comunicação, né, que um maior desafio aí das cooperativas ainda é o desconhecimento. Kelly, muito obrigado pela sua brilhante participação, tá ok? Pessoal, é isso aí. Até a próxima terça-feira com mais um episódio do Papo Cop. Até logo. Tchau, tchau. Até logo.